Então, abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente os versículos 16 e 17. Gálatas 5, versos 16 e 17, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A partir desse texto eu quero, em primeiro lugar, recapitular o princípio fundamental para o entendimento da vida cristã. Só depois disso, quero relacionar esse princípio com algumas práticas espirituais que, ao longo dos séculos, marcaram a vida de homens e mulheres piedosos que serviram fielmente a Deus. Mas vamos começar pelo fundamento. O apóstolo Paulo está escrevendo a crentes. Não faria sentido ele dizer: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, se estivesse falando com pessoas que ainda não nasceram de novo. Primeiro, porque aquele que não nasceu de novo, segundo as palavras do próprio Jesus em João 14, não pode receber o Espírito Santo. Segundo, porque a Bíblia descreve essas pessoas como filhos da desobediência, escravos do pecado, sem capacidade espiritual de viver de outra forma. Em seguida, Paulo faz uma afirmação muito clara: a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Ele não apenas fala de um conflito constante, de uma guerra contínua, mas explica o motivo, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aqui nós precisamos entender que o apóstolo está falando de naturezas. Ele escreve a pessoas que não apenas têm o Espírito Santo habitando dentro delas, mas que, como fruto do novo nascimento, da obra da regeneração, receberam uma nova natureza. Segundo Pedro 1,4, afirma que nos tornamos participantes da natureza divina. A regeneração não envolve apenas o perdão dos pecados passados e a justificação, como se nunca tivéssemos pecado, mas também a comunicação de uma nova natureza, a natureza de Deus, em nós. Por isso, quando você lê essa frase, o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, é importante entender algo. Embora muitas traduções tragam a palavra Espírito com letra maiúscula, sugerindo uma referência direta ao Espírito Santo, eu particularmente não creio que Paulo esteja falando aqui do Espírito Santo. Se fosse o Espírito Santo lutando contra a carne jamais teria qualquer chance de resistência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A palavra grega pneuma é usada tanto para o Espírito de Deus, quanto para o espírito humano e até para espíritos malignos. O que define o significado é o contexto ou algum qualificativo explícito. Dentro do contexto das cartas aos Romanos e aos Gálatas, Paulo segue um padrão muito claro. Ele usa espírito como referência à nova natureza regenerada pela obra do Espírito Santo. E usa carne como referência à velha natureza, aquela que ainda tenta se manifestar. O que temos aqui, portanto, é um confronto de naturezas. Todo cristão precisa entender isso. O novo nascimento comunicou a natureza de Deus. Isso é um fato inquestionável. Mas muitos cristãos vivem uma fantasia que a Bíblia nunca ensinou. A ideia de que quando a nova natureza chegou, a velha natureza foi embora. A Escritura não ensina isso. Ela ensina que agora existe um conflito interno, uma batalha contínua, e que a vitória está diretamente ligada a andar no Espírito. Antes de continuar, se essa palavra está edificando a sua vida, inscreva-se no canal Luciano Subirá, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa crescer espiritualmente. E escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Queremos saber até onde essa mensagem está alcançando. Se quiser, posso aprofundar o ensino sobre carne x espírito, transformar isso em esboço completo de ministração, adaptar para mensagem de vídeo ou série. Temática, é só me dizer isso. A gente não precisa de muito tempo na prática para descobrir que não é verdade. Eu vi muitos anos. Atrás, uma frase interessante, alguém que diz que gasolina de crente também pega fogo, né? Basicamente ele estava dizendo que eu e você somos tão tentados e inclinados a qualquer tipo de pecado como qualquer outra pessoa que não é nascido de novo. A diferença entre um outro reside no elemento domínio ou escravidão, mas não no que diz respeito à tentação. Em 1 de Pedro, no capítulo 1,
No verso 14, ele nos exorta que a gente não se entregue aos sentimentos dos tempos da ignorância, ou seja, aquelas paixões que nos governavam antes, servia a Cristo. Se não fosse possível voltar a elas, não haveria uma advertência para isso. E se a entrada da nova natureza tivesse eliminado a velha, a gente nem precisaria se preocupar com o assunto. Mas aqui ele fala de uma oposição, né, de uma briga contínua de duas naturezas. E em Romanos 7, Paulo trata disso de uma maneira mais profunda, quando a partir do versículo 15, ele entra naquele discurso de dizer: o bem que eu quero, esse não faço. O mal que não quero, esse faço. E a gente consegue entender facilmente o que Paulo está falando. Basta usar aquele pensamento quem nunca, né? Vou fazer algo mais para Deus em prol do reino, servir as pessoas, vou orar mais. E o bem que você quer, você percebe que não consegue fazer, mas você toma uma decisão. Não vou julgar, não vou falar mal de ninguém, não vou me irritar. E o mal que você não quer, você acaba sendo vencido por ele. O fato de ter nascido de novo não significa que essa velha natureza tenha sido expurgada, eliminada. Haverá um dia onde isso vai acontecer quando? Por ocasião da vinda de Jesus. Romanos 8, 23 fala da redenção do corpo. Filipenses 3, 20 e 21 situa isso, nos dá data. Diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando isso acontecer, haverá plena erradicação do pecado da natureza pecaminosa. Quando era adolescente e via as pessoas falando a respeito da glorificação do corpo, eu, com a cabeça imatura de adolescente, pensava: que legal, não vou mais precisar andar de ônibus. O que imaginava Cristo com seu corpo ressuscitado, glorificado. E a Bíblia diz que ele vai transformar nosso corpo igual ao dele. Ele, ao mesmo tempo que dizia para um Tomé: me apalpa, porque um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Ao mesmo tempo que ele comeu com os discípulos, a Bíblia diz que ele aparece e desaparece numa sala fechada. Para os discípulos no caminho de Emaús, eles não viram de onde surgiu, mas viram a hora que ele desapareceu. E eu pensava: teletransporte, esse é o futuro, né? E ficava feliz cabeça, né, de gente nova. Ficava imaginando que se alguns de nós ao longo da vida não conseguíssemos ter o corpinho saradinho, magrinho, pelo menos o corpo glorificado viria mais ajeitado. Mas o grande benefício da glorificação do corpo não é apenas, por fim, a morte, enfermidades, né, e tudo aquilo que eu e você conhecemos bem como as nossas limitações, mas remover, em definitivo, a natureza pecaminosa que ainda carregamos. Então, nós precisamos entender que a vida cristã basicamente tem 3 momentos distintos na forma como Deus lida com o pecado. Na conversão, nós somos libertos da condenação do pecado, aquilo que a gente já tinha feito. A Bíblia diz: Deus nos justificou. Não foi apenas um perdão. Nós fomos feitos justos diante de Deus como se nunca tivéssemos cometido absolutamente nenhum pecado. Fomos libertos da condenação do pecado. Quantos aqui são gratos a Deus por essa realidade? Na glorificação, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Todos passarão pelo mesmo processo e então seremos finalmente libertos da presença do pecado. Agora, entre esses 2 momentos, a conversão, quando somos libertos da condenação, e a glorificação, quando seremos libertos da presença do pecado, existe um período chamado vida cristã. E nesse período, a obra da graça em nós consiste em nos libertar do poder do pecado, do seu domínio. O que isso significa? Significa que, embora a velha natureza ainda exista e esteja em conflito com a nova, nós podemos, por meio da nova natureza, subjugar a velha até que ela seja definitivamente erradicada. Quando Paulo diz: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, ele reconhece 2 verdades fundamentais. Primeiro, nós temos uma nova natureza espiritual, capaz de prevalecer sobre a velha. Segundo, mesmo tendo esses recursos, essa batalha acontece todos os dias, a luta é diária. O tema da minha mensagem hoje é: elimine a concorrência.
e já deixo claro, não vamos falar de negócios. O que eu e você precisamos compreender é que a Bíblia apresenta repetidas vezes a ideia de coisas que concorrem com a vida de Deus em nós, com a ação da palavra e com a operação do Espírito Santo na nossa vida. Ao mesmo tempo em que a Escritura revela essa concorrência, ela também nos mostra que devemos eliminá-la. A solução definitiva para eliminar a concorrência da carne só acontecerá quando Jesus voltar. Até lá, existe uma verdade que aprendi ainda na adolescência e que tem me ajudado. Profundamente, a carne não se converte, ela precisa ir para a cruz todos os dias. Isso nos mostra que o que estou compartilhando aqui diz respeito a um processo contínuo na vida do cristão. Permita-me ler a declaração de Paulo aos Efésios. Em Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, está escrito: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a abandonar a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a serem renovados no espírito do entendimento de vocês, e a se revestirem da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Talvez alguém diga: pastor, na minha Bíblia não está velha natureza ou nova natureza, mas velho homem e novo homem. De fato, essa é a tradução literal. O que temos aqui é uma interpretação do sentido. O velho homem e o novo homem falam justamente dessas naturezas. Ora, se a velha natureza tivesse desaparecido automaticamente quando recebemos a nova, não haveria uma ordem para que nos livrássemos dela. O texto fala de despir-se como quem tira uma roupa velha e de revestir-se da nova. Portanto, eu e você, como cristãos, precisamos entender que a vida cristã vai além do perdão dos pecados. Ela envolve um ato contínuo e abandonar o comportamento governado pela velha natureza e assumir o comportamento influenciado pela nova natureza. Quem está entendendo, diga amém. E aqui está a razão pela qual o tema da mensagem é elimine a concorrência. É nossa responsabilidade fazer algo a respeito dessa guerra interior. Paulo não apenas descreve o conflito entre carne e espírito, ele nos chama a ação. Ele diz: vivam no espírito. Outras traduções dizem: andem no espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Isso nos mostra que nossa responsabilidade se divide em duas áreas claras. Primeiro, investir na nova natureza e na vida espiritual. Segundo, lidar ativamente com a velha natureza. É aqui que entendemos declarações como a de Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Em Romanos 7, Paulo descreve o dilema humano: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse faço. Mas quando ele chega ao capítulo 8, ele nos mostra que não precisamos viver escravos desse conflito. Em Romanos 8:2 ele declara: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. E no verso 5, ele apresenta uma escolha. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, quando falamos dessa batalha entre duas naturezas, aquilo para o qual eu e você nos inclinamos determina o ambiente em que vamos viver e quem vai nos governar. Eu disse que essa introdução serviria para recapitular um fundamento. E isso, de fato, é um fundamento essencial da vida cristã. Permita-me ir um pouco além. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo faz uma distinção clara. Ele divide os cristãos basicamente em dois grupos. Nessa divisão, ele diz o seguinte: primeiro aos Coríntios 3, e diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Você pode repetir isso comigo? Diga aí, espirituais. Aí ele continua e diz: e sim, como a pessoas carnais. Repita isso comigo, carnais. E diz: como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Pois se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões humanos. A outra tradução diz: andam segundo os homens, andam segundo a carne. O que define um crente carnal? Alguém que, apesar de ter recebido a nova natureza, ainda parece viver mais, sob o controle do lado de cá do que o controle da vida no espírito. Quem são os crentes espirituais? Os que têm se deixado governar pela nova natureza. Espiritualidade não é medida necessariamente pelo comportamento. Jesus, em Mateus 6,
No Sermão do Monte fala de pessoas que estavam dando esmolas, que estavam orando, que estavam jejuando, mas ele mostra que as motivações, apesar da prática externa sustentar ou aparentar espiritualidade, ele mostra que as motivações com que faziam isso, apenas servos pelos homens, era o governo do lado de cá, da natureza carnal. Então, espiritualidade não tem necessariamente a ver com a prática. Um crente espiritual, obviamente, vai demonstrar isso na sua conduta, mas alguém pode simular conduta sem ser espiritual. Então, o importante que você precisamos reconhecer, quando ele fala como a pessoas carnais, crianças em Cristo, quando alguém nasceu de novo, ele ainda não sabe o que é viver só na dimensão da nova natureza. Ele está começando só a se libertar, de padrões errados de pensamento pela instrução da palavra, ele está começando a descobrir quem ele é em Cristo. É natural que um crente nascido de novo ainda demonstre comportamentos de carnalidade. Paulo fala alguns deles, Ele fala, por exemplo, aqui sobre ciúmes, briga entre eles, tudo indício de carnalidade, mas ele diz, enquanto alguém é criança, você entende que até o que está sendo ensinado não adianta dar alimento, sólido, comida pesada, você não dá feijoada para criança. E diz, o problema é que vocês ainda são carnais, tipo, o tempo está passando e vocês não estão crescendo. Porque embora ninguém cresça sem tempo, só o tempo não é garantido o crescimento de ninguém. Nós precisamos entender nossa responsabilidade em corresponder com Deus para sair da categoria crente carnal e avançar para a categoria crente espiritual. Porque enquanto estamos andando segundo a carne, não viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, basicamente, quando a gente tem esse conceito, eu quero te ajudar a entender como não adianta apenas saber que a gente tem que sair dessa dimensão da carne e viver nessa vida do Espírito. Mas a pergunta a ser feita é, podemos deixar de ser um crente carnal e nos tornarmos crente, o tipo de crente que se classifica como espiritual. Obviamente não dá para esgotar o assunto numa mensagem. Mas quando o Espírito Santo falou comigo para desenvolver o tema, ele me deu uma direção muito específica, que era relacionar esse fundamento da doutrina bíblica que eu recapitulei com vocês agora. Práticas que ele espera dos seus discípulos. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 até o 18, Jesus fala de 3 práticas que têm sido marca de gente piedosa desde quando você se refere aos santos do Antigo Testamento. Virtudes destacadas pela própria palavra de Deus, louvadas e elogiadas. Jesus fala a respeito das seguintes práticas. Ele fala da esmola, ele fala a respeito de orar e ele fala a respeito de jejuar. Quando Jesus aborda o assunto, ele começa pelo fato de que havia pessoas fazendo a coisa certa do jeito errado. Então ele condena os hipócritas, diz, vocês que jejuam, para que as pessoas vejam, vocês que oram para servos pelos homens, vocês que dão esmolas fazendo tocar a trombeta diante de você, ou seja, só para aparecer. E disse, vocês estão sendo movidos, dirigidos por uma motivação errada. Mas o fato de eles fazerem aquilo da forma errada não torna a coisa em si errada. Por exemplo, Isaías 58, ele começa falando do pecado do povo e ao mesmo tempo o profeta registra que a reação do povo é dizer para Deus, por que jejuamos nós? E o Senhor não atenta para o nosso jejum. E aí Deus responde e diz, porque quando vocês jejuam, na verdade vocês agem dessa forma, daquela outra. Ou seja, Deus não estava falando do jejum, Deus estava falando de gente que fazia a coisa certa do jeito errado. Qual é a proposta de Deus? Que ninguém jejue, não. Se olha Isaías 58, ele mostra qual é o caminho certo de se fazer isso. Jesus usa a mesma lógica. Então ele diz, para os seus discípulos, quando vocês derem esmola. Observe que ele não disse se vocês derem esmola. Da mesma forma, quando a gente fala de adversidades que Deus diz, quando passares pelo fogo e não se passar, aqui ele está dizendo quando derem esmola. Ou seja, ele esperava esse comportamento daqueles que iriam segui-lo. Se ele dissesse se você der, ele está dizendo é opcional. Mas quando ele diz quando der, ele está dizendo, eu estou contando com isso. Não haveria o menor sentido ele nos instruir sobre como fazer alguma coisa se a coisa que ele está instruindo não fosse para ser feita. Então, obviamente, ele estava esperando isso de nós. Assim como ele diz, quando orardes, não se orardes. Assim como quando ele chega no jejum e diz,
Quando jejuados, ele não disse se você quiser fazer isso. Mas de alguma forma, tirando a oração que tem imperativos no Novo Testamento, orai sem cessar, e diante de um comando desse, ninguém vai discutir, embora os crentes saibam que a oração é inquestionável. Negligentes e não praticam, mas na teologia não se discute. A igreja, principalmente os tempos modernos, começou a relativizar a ordem de dar esmolas e a ordem de jejuar como se não fossem práticas da nova aliança ou como se não fossem coisas importantes. Outro dia alguém me disse, ninguém é salvo pelas obras. Jesus não falou de ser salvo por isso. Aliás, em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem das obras. Na sequência, no verso 10, ele diz, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas, mas fomos salvos para as boas obras. Dá para entender a diferença? Então Jesus não está dizendo que aquilo era para ser feito para alcançar a salvação, mas ele está dizendo de vocês, meus discípulos, que serão salvos, eu espero que vocês façam isso. Mas de alguma forma, nós fomos ao extremo, porque muita gente fez do jeito errado. Não, pastor, é que durante anos a igreja romana promoveu a ideia e o conceito de ser salvo pelas obras. E daí? Porque alguém fez da forma a coisa certa, da forma errada, nós vamos deixar de fazer a coisa certa do jeito certo? Não, pastor. É porque antes da minha experiência ouvindo o Espiritismo, entendia que boas obras era uma maneira, de lidar com karma, de minha perfeição. Ok. Ainda que você tenha entendido que na perspectiva de Deus é diferente, quem foi que disse que não era para fazer? Quando você observa a vida dos santos piedosos do Antigo e do Novo Testamento e mesmo ao longo da história cristã, essas três virtudes sempre foram destacadas. Alguns pregadores têm chamado isso de cordão de três dobras, uma prática que, se unida, ela é poderosa. E nós precisamos entender por quê. Aliás, ao longo do tempo, os cristãos formaram o hábito de misturar essas três coisas. Por exemplo, num dia de jejum, eles não apenas dedicavam o tempo que não iam preparar a comida e comer a oração, mas normalmente eles abriam mão daquele alimento que comeriam e decidiram não comer, e usavam aquilo para alimentar os pobres e os famintos. Eles conseguiam unir jejum, oração e esmola num único ato. Agora, eu e você precisamos entender a maneira de lidar com isso que Jesus claramente disse esperar de nós. E nós precisamos entender qual a relação entre essas práticas e a necessidade de sairmos daquele lugar onde a velha natureza domina para entrarmos na nova. Todas essas experiências em Mateus 6, Jesus disse, quem faz só para ser visto pelos homens já ganhou sua recompensa, conseguiu o que queria. Mas ele disse, se você fizer no secreto, não para se promover, mas para Deus, e diz, o Pai que vem em secreto te dará sua recompensa. Então Jesus está dizendo que são práticas que têm recompensa. Por ele mencionar que vai ter recompensa. Alguns imaginam que isso é uma espécie de moeda de troca, que Deus está dizendo, então, toma lá, tá cá. A verdade é que há muitas outras condutas que vão nos levar a experimentar a ambição, mas nós precisamos entender isso não como moeda de troca, e sim como um princípio que eu vou explicar melhor ao final, chamado semeadura e ceifa. Na verdade, o que nos faz ter a recompensa não é porque quando Deus olha uma dessas três condutas e diz, uau, tu é um crente decente, vou te promover e te recompensar, então ele nos leva ao patamar de crentes espirituais. Não. O que eu e você precisamos entender é que se a velha natureza precisa o tempo todo ser confrontada, subjugada, quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele não está falando de algo que era literal. Ele está falando que o tempo todo nós precisamos fazer com que essa velha natureza morra. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. A frase esmurra o meu corpo levou a igreja romana ao longo dos séculos a instituir uma prática chamada autoflagelo ou flagelação. Autoflagelação. A maioria de nós não. Vivenciou isso de perto. Mas deve ter visto no mínimo um filme gente que tirava suas vestes, pegava um chicote e batia nas costas. Mas a pergunta é, Paulo mandou golpear o corpo de forma literal? Não creio.
Até porque se a primeira parte do versículo é literal, a segunda também tem que ser. Diz o reduz a escravidão. Nunca vi ninguém andando por aí com a corrente amarrado no pescoço. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala de oferecer o corpo como um sacrifício vivo. A ideia de sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Mas ele está dizendo mata, mas não mata de verdade. Deixa o corpo ainda vivo. Mas o que é para matar? Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Agora, a carne não quer ser dominada por bem. Então ele diz, eu a reduzo à escravidão, eu domino ela à força, eu uso violência, ainda que não é literal. Então, que eu e você precisamos entender que sair do terreno que nos categoriza como crente carnal, dominado em vários aspectos, pelo que na sequência em Gálatas ele vai falar das obras da carne, e o que diferencia o crente espiritual é a manifestação do fruto do Espírito. Nós precisamos entender que isso significa uma guerra contínua, não é só esperar guerra espontânea. Quando Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, ele está dizendo, eu, o ser espiritual, não deixe que a carne me controle, que ela me governe. Se eu e você entendemos o que é o princípio de eliminar concorrência, significa que nós vamos viver em guerra com a carne todos os dias. E o que eu quero te mostrar é que essas três práticas são um ataque ao domínio da natureza carnal. Em que perspectiva? Me permita falar nos próximos minutos rapidamente sobre o poder de três coisas, quando falamos de eliminar a concorrência, de sair da dimensão carnal para a espiritual. Primeiro, o poder da doação. Jesus fala de esmola. Há pelo menos 3 níveis de contribuição, que é dízimo, oferta e esmola. Todos eles são parte do que foi estabelecido no reino de Deus. Propósitos diferentes, mas esmola em essencial é um dos elementos da contribuição, é um dos aspectos da doação que talvez seja aquele do qual eu e você menos podemos ter algum benefício indireto. Vamos falar do dízimo, que olhando a perspectiva de Malaquias, entendemos deve ser a casa de Deus. E a gente entende que isso deve ser entregue na igreja onde cada um congrega. Tem destino e tem percentual. A oferta ela diz respeito ao reino de Deus. É algo mais abrangente. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala de como os macedônios o sustentaram para que ele pudesse servi-los. Ou seja, era gente fazendo investimento fora extra local. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Além da voluntariedade ou não. Além de ter percentual ou não, foco e destino. Uma contribuição extracal acaba não gerando benefícios indiretos como uma contribuição local. Por exemplo, quando fizemos uma campanha para ter essa estrutura, a cadeira que você senta, o ar-condicionado que nós temos, nada disso é porque Deus precisa. Tudo isso é para que a gente sirva a vocês. Ou seja, mesmo daquilo que contribuímos dizendo, Deus, essa é a sua parte, a gente acaba tendo alguns benefícios indiretos, porque quer queira, quer não, melhora o nosso clube. Ano após ano, nossas crianças no Ministério Infantil podem ter um tratamento cada vez melhor. E alguns que já estão crescidos não pegaram essa fase, pegaram o início da igreja, olham até com uma certa inveja e protestam. Mas quando eu e você praticamos esmola de todos esses, talvez seja a expressão mais abnegada e que de nenhuma forma, nem indiretamente, na perspectiva natural, nos beneficie. E quando Jesus falou sobre isso, ele não estava pensando apenas em alguém que tem necessidade ou fome. Assim como quando Deus instituiu o princípio do perdão, ele não pensou apenas na pessoa que precisa de perdão. O ofensor, quando perdoa, não está apenas liberando alguém do lado de lá e está protegendo o seu coração do lado de cá. Gente, ofensa é uma das coisas mais danosas no relacionamento com Deus. A falta de perdão, a mágoa que alguém carrega, alguém definiu com muita propriedade há muito tempo atrás que o sentimento é algo semelhante a todo dia você beber um pouco de veneno esperando que quem lhe ofendeu morra. Quando o dano está vindo para você e a dificuldade que muitos de nós temos na hora de exercer o perdão é porque a gente pensa assim, o miserável já me causou esse dano, agora ainda de graça eu dou uma coisa que ele não merece. E a gente não entende que Deus não estava focando só ele.
Deus estava também nos focando. Quem está entendendo? Quando eu e você abençoamos alguém em necessidade com ato de esmola, esmola não é só jogar a moeda no chapéu do mendigo, porque a maioria não faz. Dos poucos que faz, imagina, vamos dar o que não faz falta. No conceito bíblico é suprir a vida do necessitado. E quando você olha o livro de Atos, a Bíblia fala de gente que vendia propriedade para ajudar quem tinha necessidade. Então eu não quero que você pense, quando falamos de esmola, apenas naquele trocadinho que não te faz falta. A Bíblia fala de um estilo de vida, onde eu e você deixamos de olhar só para nós e passamos a olhar para os outros. Mas será que Deus estava preocupado só com o outro? Não. Ao que e você precisamos entender quando falamos de concorrência, que uma das áreas onde essa natureza carnal mostra as garras, sua força, e o seu domínio diz respeito à avareza. Eu citei agora há pouco Colossenses 3,5, quando Paulo diz, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Se você lê o versículo inteiro, ele diz assim: moralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos. E até aqui a maioria de nós parece concordar, não, isso é natureza carnal e terrena. Mas ele termina dizendo assim, e a avareza que é a idolatria. Por que ele chama a avareza de idolatria? Ele diz, porque um crente que é apegado demais ao que é material, tem um ídolo, um falso Deus na sua vida, tem concorrência. Em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos, e aí ele define assim, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. O que é a semente? A palavra. O que é que teve o poder de sufocar a ação da palavra naquele que ouviu a pregação do Evangelho? No verso 22 de Mateus 13, Jesus explica, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, ela fica infrutífera. De novo, a ideia de que há algo que concorre com a palavra de Deus relacionado ao materialismo está presente. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Uma das únicas coisas chamadas de um senhor que concorre diretamente com o Senhor. E o de Deus na nossa vida é um relacionamento errado com aquilo que é material. Ou seja, de novo, a ideia aqui é o quê? Elimine a concorrência. Quando Deus nos leva a cultivar a disciplina, a mentalidade, a visão de dar, que reflete a natureza dele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A Bíblia mostra sempre e exalta a generosidade de Deus. Quando a Bíblia está nos levando a nos aliar com Deus, ela está nos levando a absolver o quê? O comportamento da nova natureza e chocar diretamente a velha natureza. E quando nós começamos a entender que essas práticas não nos levam, a classificação de espirituais por mérito não tem a ver com mérito, mas são meios da graça que nos ajudam a sufocar essa velha natureza, eliminar a concorrência para que a nova seja fortalecida. Quem está entendendo? Diga amém. Portanto, quando a gente enxerga esse quadro, e é lógico que não é apenas o que fazemos, é o coração com que fazemos. Jesus condenou os hipócritas, estavam dando esmolas por motivos errados, e que eles não teriam recompensa nenhuma com isso. O final do capítulo 4 de Atos termina falando de Barnabé, um homem de Deus. A Bíblia fala dele vendendo suas propriedades para ajudar os necessitados. Aí o capítulo 5 emenda o início do capítulo 5. Começa a falar de um outro camarada chamado Ananias, que com a sua esposa Safira resolveu vender a propriedade e fazer a mesma coisa, mas com o coração totalmente errado. Ou seja, não é o ato, não é aquilo que fazemos produz resultado. É o coração onde eu e você decidimos. Tomamos a decisão certa. Vou me inclinar a uma motivação carnal ou vou me inclinar a uma motivação correta, me alinhando com Deus. Esse posicionamento que tem o poder ou de confrontar, ou então no caso de Ananias, no de Barnabé, confrontar a natureza carnal, no caso de Ananias, só fortaleceu. Quando nós começamos a entender isso, essas práticas começam a ter um lugar distinto na vida cristã. Isso me leva a reconhecer que a disciplina da doação, o ato de dar, a ênfase principal aqui esmola, mas pode tratar de forma abrangente, além de abençoar outros, ele na verdade nos ajuda na construção do caráter cristão. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, o poder da oração. Em Mateus
no capítulo 26, nos versículos 40 e 41, Jesus está no jardim do Getsemane. E o texto diz assim: voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender o que está acontecendo. Jesus está num dos momentos mais angustiantes da sua existência. A hora da cruz está chegando. Uma agonia sem precedentes começa a afligir a sua alma. Jesus está em batalha. Lembre-se que a Bíblia está falando de um Deus que esvaziou-se e se tornou homem. O comportamento agora de Jesus é como homem, quando ele foi tentado no deserto. Não foi tentado como Deus, foi como homem. Nesse momento, diante do que lhe aguarda, Jesus faz uma proposta para o Pai. Se tiver um plano B, se for possível passar de mim o cálice, cálice fala de sofrimento. Hebreus 5, dos versos 7 a 9, nos explica que ele levantou o clamor com lágrimas a quem eu podia livrar da morte. O pedido era para ser livre da morte. No entanto, ele sabe que o que pode prevalecer não é a vontade humana. Então ele diz: mas seja feita não a minha, mas a sua vontade. Está num conflito com a própria natureza humana, e ele pediu aos seus discípulos que estivessem dos 12, ele chamou 3 para mais perto, Pedro, Tiago e João. Ele pede ajuda, ele pede apoio, mas quando ele volta, os abençoados estavam dormindo na hora que ele mais precisava de ajuda. Jesus olha para Pedro e diz: nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Quando era adolescente, li um livro que tinha esse título, Uma Pergunta, Nenhuma Hora. Trabalhava a ideia de que a gente deveria se programar para ter pelo menos 1 hora de oração por dia, que o Senhor continua perguntando aos seus discípulos: nenhuma hora vocês puderam ver lá comigo. Vamos voltar para o assunto do que Jesus falou e diz: vigiem. Ore para que não entrem em tentação. O que é a esfera da tentação? É o lugar onde a carne tenta mostrar sua força e as suas garras. Um dos remédios, Jesus diz, é oração. Por que a oração de alguma forma se torna? É só olhar o que Jesus estava praticando. Está sendo tentado a desviar do projeto da cruz. E leva o assunto para a oração. E é nesse terreno que ele ganha a batalha e a vontade de Deus prevalece. Então ele vira para os discípulos e fala o que ele entendia e praticava. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí ele dispara uma frase que vem sendo mal entendida desde os primeiros séculos da igreja. Muitos pais da igreja já começaram, obviamente não com essa intenção, a tirá-la do contexto. Jesus diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de um grupo que dormiu. Eles não foram lá pensando: hoje é o dia de trollar Jesus. Quando ele pedir algo importante, a gente vai dizer: não, eles simplesmente foram vencidos pelo sono. Aliás, um dos evangelhos usa essa expressão que eles foram vencidos pelo sono. Eles não queriam dormir, mas o sono falou mais alto. Quando Jesus diz: o espírito na verdade está pronto, ele está dizendo que essa nova natureza, eu e você que nascemos de novo, recebemos a natureza de Deus, temos o Espírito de Deus. Habitando o nosso espírito, precisamos entender algo. O nosso espírito quer Deus, seu espírito quer orar, o seu espírito quer adorar, seu espírito quer tanto ler, meditar, praticar e compartilhar a palavra de Deus. Todas as virtudes da vida cristã, elas vão se manifestar no nível do nosso espírito. Paulo diz: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É aqui do lado de dentro que toda a capacidade de conectar com Deus, de buscar, se manifesta. Jesus diz: o espírito está pronto. Mas quando ele diz: a carne é fraca, e é aqui que nós mudamos o contexto, as pessoas começaram a usar isso para falar de cair em pecado. Não, a carne é fraca, tipo, não aguentei. Quando alguém me fala isso, porque muito crente até na hora de confessar pecado, ele dá base bíblica. Não, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Eu olho e digo: no seu caso ela é forte, porque ela está ganhando. Se ela fosse fraca, ela tinha que ir se perdendo. Jesus não usou no contexto de é fraca para pecar disso, ela é fraca para orar. Ou seja, seu espírito, a nova natureza que é Deus. Quem que não consegue acompanhar o ritmo e tenta sabotar a carne? Gente, vamos ser sinceros, muitos nós já viramos
Não foi noites inteiras acordada. Entramos madrugada dentro assistindo filme, maratonando seriado. Não dá para deixar de lembrar que a nova geração joga muito videogame. E nós podemos dar uma lista para muita coisa. Desde gente que via na balada, gente que passou noite conversando, não importa o motivo. Aí essa mesma pessoa que treinou tanto isso é chamado para uma vigília e diz, não aguento, eu durmo. Tem uns que eu tenho vontade de pegar pelo pescoço e dizer, mas para matornar seriado, você aguenta ficar acordado. Mas ele não está mentindo, ele não. Aguenta. Ele tem sono. O que ele não entende, quem está governando ele, quando está naquilo que vai alimentar a carne, ele está empolgado. Para isso a carne é forte, ela é fraca para cá. É por isso que Paulo diz, eu esmurro, vou carregar na marra. Existe na vida cristã coisa que nós chamamos de disciplina. Você não ora ou não deveria orar só porque tem vontade de orar. Você não deveria jejuar só porque bateu vontade de jejuar. É diferente quando tem o direcionamento de Deus. Você não deveria dar esmola só porque acordou com vontade de repartir o pão. Existem coisas que nós fazemos por disciplina. A gente olha para esse inimigo, para a concorrência e diz, você vai ser eliminado, eu estou marcando você. Eu vou te dar o tombo, eu vou contra você com todas as ferramentas. Quem está entendendo agora? O que é que a oração tem a ver com isso? Nós precisamos pensar em algo que remonta a muito tempo atrás. Em Efésios 4:27, Paulo diz assim, para os crentes, não deem lugar ao diabo. Pastor, mas o mesmo Paulo não escreveu aos Colossenses que Deus nos arrancou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino de luz. Sim, mas ele está dizendo que mesmo vivendo do lado de cá, nós podemos nos expor a influências do reino das trevas e da ação de Satanás. Agora a pergunta é, como o diabo pode ter lugar ao espaço? Então vamos voltar aos primórdios da humanidade. Depois do primeiro casal ter pecado, Deus confronta tanto o homem, a mulher, como a serpente. A serpente é chamada em Apocalipse 12 de o diabo, a antiga serpente. Existe muita especulação, nós não vamos discutir agora. Se Satanás incorporou no animal, se isso era alegórico. O que leva muito a se acreditar que se tratava do animal é porque Deus disse, você vai rastejar e é o que acontece com as serpentes. Já vi gente tentando explicar que se não tivesse participado do primeiro pecado da serpente, seria lagarto, teria pernas e patas. Eu acho que para nós isso não é o importante. Agora, em Gênesis 3:14, sentenciando a serpente, a qual a própria Bíblia se refere como algo a Satanás, então, no mínimo, nós temos uma dupla referência. Deus diz assim, você comerá pó todos os dias da sua vida. Não é só o rastejar. Ele diz, você vai comer pó. A pergunta é, isto é literal? Não. Porque as serpentes, apesar de viverem, se deslizarem no pó, elas não comem pó de forma literal. Do que Deus estava falando? Você vai entender quando ele vira para o homem e diz, tu és pó. E ao pó há de voltar. Deus estava falando do quê? Da carne feita do pó da terra. O homem, quando morre, volta para a terra, se decompõe. Basicamente, o que Deus estava revelando desde o início é que Satanás se fortalece, alimenta da nossa carnalidade. Um crente que vive na esfera da carnalidade e não da espiritualidade não percebe o quanto ele deixou de estar perto de Deus. Mas a perda não é só deixar de estar perto de Deus, é estar mais perto do cão. Falar assim para tentar trazer o choque. Porque áreas da nossa vida acabam ficando presos não só pelo pecado, que rouba a comunhão com Deus, mas que sofrem, inclusive ingerência, são afetadas diretamente por ação do reino das trevas. Quando eu e você somos chamados a dizer não para a velha natureza, eliminar a concorrência e vir para o lado de cá, nós botamos o miserável do diabo para jejuar. No Evangelho de João, por 3 vezes, Jesus se refere a Satanás como o príncipe do mundo. Numa delas, em João 14:30, ele diz, eis aí vem o príncipe desse mundo. E diz, e ele nada tem em mim. Em outras palavras, comigo ele não se alimenta. Na minha vida ele não se fortalece. Não existe nada que lhe dê um espaço, um centímetro sequer. Quem está entendendo, diga amém. Agora Jesus dizia para os discípulos, vigia e ore. Esse é o jeito de eliminar a concorrência. E quando nós começamos a entender essas verdades, que elas não nos promovem para cá por mérito, mas que elas nos ajudam a eliminar a concorrência e o domínio da carne, viver num lugar de
de sensibilidade a Deus e intervenção, as coisas mudam de figura. Então, assim como a disciplina da doação, a disciplina da oração, além de nos aproximar de Deus, fortalecendo o nosso espírito, nos distancia do diabo, mortificando ou enfraquecendo a nossa carne. Terceiro e último lugar, eu quero terminar falando do poder do jejum. Uma frase que eu aprendi desde a adolescência foi que o jejum não muda Deus, ele nos muda. Apesar de não mudar Deus, que é um ser imutável, aliás, nada que se faz muda Deus. Não é a sua oração que faz Deus mudar de ideia. A oração, assim como esmola, assim como jejum, eu gosto da definição de Wesley. Ele chama de meios da graça. A Bíblia diz em Romanos 5,2 que pela fé nós temos acesso à graça. Existem alguns meios que nos permitem expressar a fé e usufruir em Deus de coisas que Ele disponibilizou, mas que não podem ser recebidas de outra forma. Nós não oramos para Deus mudar de ideia. Nós oramos para receber aquilo que Deus já tinha determinado, que queria que eu e você experimentássemos. Nós também nos jejuamos para convencer Deus de que é algo importante. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, se eu jejuo Deus? Falei: meu querido, a maior parte da minha vida tem jejuado que Deus chamou minha atenção. Há uma fome por Ele. Aliás, esse é um assunto que eu vou abordar em outro momento aqui. Uma mensagem intitulada Fome de quê? Falei: todos nós somos amados de Deus. Deus está de olho em cada um de nós. A Bíblia diz que os seus olhos estão atentos, os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas. Eu não jejuo para chamar a atenção de Deus. Eu jejuo para romper limitações que me afastam dele. Daqui a pouco eu vou falar do impacto do jejum na nossa fé. Mas, em primeiro lugar, nós vamos entender essa ordem do domínio próprio. Quando Caim estava para pecar, o Senhor advertiu. Ele diz: o pecado jaz à tua porta e o seu desejo será contra ti. O Senhor disse para ele: mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio aparece desde o início da Bíblia. Quando Paulo fala de esmorrar o corpo, reduzir a escravidão, simbolicamente domínio próprio. Quando ele fala de oferecer o corpo como sacrifício vivo, domínio próprio, nós precisamos entender que, quando a Bíblia fala a respeito de jejum, ela está falando de uma ferramenta que empodera, que fortalece, que nos conscientiza do domínio próprio. O apetite, nós falamos que a avareza é uma das áreas onde a carne mostra sua garra, mas o apetite talvez seja o mais básico de todos os instintos humanos. A Bíblia vai falar de gente que em período de fome não hesitava em comer as crianças que morriam. Agora, quando nós estamos falando de fome diferente da vontade de comer. Daqui a pouco também vou explorar esse elemento que nós precisamos entender isso em relação ao jejum. É quando a crise já se estabeleceu, a missão está presente, espalhada, e tem gente morrendo de fome. É um outro nível. Mas eu quero só chamar a sua atenção, que é um dos mais básicos instintos. Aliás, pensa numa área que tem muito pecado associado. Lá no Éden, o primeiro pecado está relacionado com comida. Embora houvesse uma proposta além da comida, o diabo sabia exatamente aonde esconder a proposta dele. Quando você olha para Esaú, vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quando a Bíblia fala dos israelitas que começam a murmurar que saíram do Egito, a reclamação deles é saudade da comida do Egito. E quando você começa a observar na Bíblia, a lista vai longe. Quando Jesus jejua durante 40 dias, a primeira tentação de Satanás: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão ou em pães. A Bíblia diz que essa tentação vem no momento que Jesus teve fome. Então, vamos explicar agora a fome. A fome que Jesus teve no final de 40 dias não é a fome que você tem quando atrasou o almoço. Aquilo, além de mexer com o seu hábito e os seus horários alimentares, é o seu corpo denunciando que o carboidrato da última refeição que gerou energia já está desaparecendo. Mas apesar de um certo incômodo, o seu corpo, muito sabiamente criado por Deus, reserva na forma de glicogênio gordura. No fígado, ele vai te dar mais horas extras. Agora, se você faz um jejum e passou de um dia, essa reserva do fígado vai acabar. Mas o corpo faz com que você migre para buscar energia nas suas reservas de gordura. Isso é chamado pelos médicos, pela biologia de cetose. Quando você fica alguns dias
sem comer, tirando o desconforto da desintoxicação, logo você vai passar para um lugar que tem a sensação que não precisa mais de comida. Eu comecei a jejuar na adolescência, entre os 15 e os 18 anos. Eu fui progredindo os jejuns. Eu lembro que aos 18 anos de idade, 19 e 20, eu com 7 dias de jejum jogava bola com o pessoal, ia para o futebol. Não queria dizer que estava jejuando, não queria deixar de ter momentos sociais. Vamos junto. Você tem energia. Eu já fiz 40 dias na água. Eu estou te falando por experiência própria. E preguei 46 vezes durante os 40 dias. É lógico que depois de uma certa altura, o corpo começa a entrar em modo de economia de energia. Normalmente, quando vira a terceira semana, você levanta depressa em tontura. Você é mais ou menos que nem o seu celular. Quando a bateria entra em modo de economia de energia, a tela já não acende tudo. Qual é a lógica? Se der toda a energia, ela acaba depressa. Então vamos economizar. Agora, quando a Bíblia diz Jesus teve fome, significa que as reservas de gordura acabaram e agora o corpo vai começar a consumir tecido, músculo. Isso é aquela fome que mata. Então, se você acha que ficou com fome quando pulou uma refeição, tente consumir todas as reservas de gordura. Ou seja, é o momento onde o mais básico dos instintos é provocado no nível mais absurdo. Foram momentos como esse que pais comeram os filhos que morreram sem nenhum respeito ao corpo, que devia ser sepultado como era a cultura e a consciência. Nessa hora, Satanás vai entrar Jesus, mas diferente do primeiro Adão, ele diz: você não me física pelo estômago. Nós precisamos entender que existe algo. Um dia alguém falou para mim, me deu um bom motivo para eu jejuar. Falei, Jesus jejuou, criatura. Jesus, que era Jesus, entendeu que precisava disso para uma vida espiritual, para vencer o inimigo. E você está num outro patamar. E aí, de vez em quando, gente, não é que nós estamos no tempo da graça como se tivesse mudado. Gente, com quem que Jesus estava conversando quando ele disse quando jejuardes? Com seus discípulos. Jesus não veio ensinar o judeu do Antigo Testamento a ser um bom judeu de acordo com a lei. O próprio Jesus diz, a lei, os profetas duraram até João. Jesus afirma, ou visto foi dito aos antigos, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, e ele começou a estabelecer os seus mandamentos. Aí ele disse para os seus discípulos, para quem ensinou sobre esmola, sobre oração e sobre jejum, e diz, vocês vão, façam discípulos das nações, gentios, batizem eles. Algo que não acontecia com quem vivia debaixo da lei de Moisés. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine eles a guardar tudo o que eu estou ordenando a vocês, inclusive esmola, oração e jejum. Alguém diz não. Jesus estava mandando eles jejuar só ali no finzinho da velha aliança. Eu digo, é muita apelação e desculpa de quem não quer jejuar. Em Lucas 5, de 33 a 35, perguntaram a Jesus, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus não? Jesus disse, eles não vão fazer isso enquanto o noivo está presente. Uma alegoria que todo mundo entendia. Para eles, a festa de júbilo do noivado era algo tão solene, quase sagrado, que não se permitia lamentações em paralelo. Jesus disse, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente, mas quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Quando Jesus disse quando o noivo foi tirado, está falando do quê? Não só da sua morte e ressurreição, mas da sua assunção aos céus. Ele está dizendo, quando eu não estiver mais aqui, tiver bem estabelecida a nova aliança, aí começa o tempo de jejum. Como que alguém vem dizer que o jejum não é para o cristão da nova aliança? Nós precisamos entender que essa prática, ela tem um poder extraordinário, não só de subjugar a força da carne, mas nós precisamos ir além. Davi no Salmo 35:13 diz assim, eu afligi a minha alma com jejum. Essa expressão afligir a alma é a ordem que Deus deu no dia do Yom Kippur, no Velho Testamento, o dia da expiação, e diz, todo mundo em Israel tinha que afligir a sua alma nesse dia. Você não encontra ali no Pentateuco com o verbo jejuar. A expressão é afligir a alma. Na sequência, Deus disse, quem não afligir a alma no dia da expiação será eliminado no meio do povo. Se afligir a alma fosse só algo sentimental interior, como é que podia saber quem está fazendo e quem não está? Mas quando você olha ao longo da Escritura, eles praticaram essa ordem como jejuando. Quando Paulo, naquele navio que era para ir para Roma, acaba com o naufrágio, levando eles a Malta, menciona o dia do jejum.
ele está falando do dia anual do jejum, que era o dia da expiação. Por que que eu e você precisamos entender o elemento de afligir a alma? Porque tem muita gente que fala assim: não, pastor, eu não jejuo porque eu não me sinto bem. Eu digo, me diz quem é que sente bem. Se você fizer um jejum prolongado depois do processo de desintoxicação, sabe? A medicina em tempos recentes se mostrou muito contrária ao jejum, que ao longo dos séculos sempre foi tratado pela própria medicina, desde Hipócrates, um dos pais da medicina, como a mesa de cirurgia na natureza. Em tempos recentes começaram a mudar a conversa, e não é isso, faz mal, né? Mas principalmente depois de 2016, quando o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um japonês que comprovou, documentou o processo de autofagia, que é a limpeza que as células produzem, e ele destacou inclusive como o jejum provoca isso. Aí nós começamos nos últimos anos a ouvir muito falar sobre jejum intermitente, mas até por falta de estudo e amostragem não se estuda muito nem o jejum prolongado, mas via de regra, a menos que haja um estado de saúde comprometido,